Meus amigos, quando eu lancei o meu vídeo sobre os principais vícios da vida intelectual, algumas pessoas acharam que eu tive um enfoque muito negativo e que eu deveria dar conselhos positivos, né? Que eu deveria apresentar quais são os segredos, por assim dizer, para um sucesso na vida de estudos, né? E eu acho que eles podem todos se resumir a três, e pelo menos foram aqueles que me guiaram, né, nos sucessos relativos que eu alcancei até hoje. É claro que eu ainda sou muito jovem, né, que eu não tenho tanto estudo assim, mas já alcancei bastante, né, especialmente em relação à idade que eu tenho. E para ter todo esse volume de estudos, para conseguir não só acumular, mas sistematizar esse conhecimento todo e tirar algo de útil, né, para a sua vida e para a sua organização e atuação no mundo, eu acho que esses três dão conta do recado, né? E o primeiro deles é a paciência, né? A vida intelectual, ela realmente é para poucos, não é uma coisa que você consegue com pouco esforço. Ela requer uma constância muito grande. Então você vai precisar saber que lendo 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 livros sobre um ou dois assuntos, você ainda não vai ter esgotado, e você nunca vai esgotar, na verdade, o que nem os livros essenciais, nem os clássicos, você vai conseguir esgotar no prazo de uma vida. Porque a cultura humana ela é tão antiga, né? Gente, no tempo de Platão e Aristóteles, a humanidade já era velha pra caramba. Então, tem muita coisa para ler. São muitos, até os clássicos são muitos. Então, vocês não vão conseguir esgotar nada no prazo de uma vida. Então é preciso ter constância, uma disciplina de estudos, uma certa regularidade, né? E para isso também certa ordem. Mas eu acho que tudo isso pode se resumir na paciência, né? Paciência de saber que você não vai alçar grandes voos no primeiro ano, nos primeiros 5 anos, nem na primeira década. Você começar a produzir coisas de valor, aí vai pelo menos uns 20 anos de estudo. Então, não é fácil, não é rápido. Quem tem esse afã, esse desejo de brilhar, quem quer aparecer, quem quer ganhar dinheiro, né, com essas coisas, acaba se estrepando, ou então produzindo outra coisa, né, que não tem muito valor. Mas aqueles que realmente decidirem mortificar um pouco a sua vontade, né, negar um pouco os seus apetites, fazer certos sacrifícios e mantiverem a constância ao longo do tempo nos estudos, com certeza eles vão chegar longe, né? O talento, gente, ele é só 10% natural da pessoa, 90% ele é adquirido com muito esforço, com muito trabalho, com muito estudo. E se você quer escrever alguma coisa, né, seja literatura, filosofia, história, qualquer ciência, qualquer coisa que seja, né, você vai ter que treinar muito, você vai ter que escrever coisas que no início vão ser horríveis. E você vai precisar lentamente aperfeiçoar o seu estilo, a clareza da sua escrita, a objetividade, a expressividade. São tantas características diferentes que você precisa, né, dominar. No início, até a correção gramatical vai ser uma dificuldade para você, ainda mais num país onde as pessoas são analfabetas funcionais, como no Brasil. Então, é muito difícil, né? Requer tempo e paciência, né? Se vocês não tiverem isso, vocês não vão chegar longe. E para isso é preciso mortificação da vontade, negar os seus próprios interesses, até as suas inclinações, você vai ter que negar às vezes. Às vezes o que é mais importante para você crescer nos estudos não é o que você quer estudar no momento. Se você tem um pendor literário, né, eu quero ser poeta, e você fica lendo só poesia, vai chegar um momento em que você não vai conseguir produzir nada, você vai só ficar imitando escritores de uma maneira desordenada e esquisita. Mas para você, em um certo momento, alcançar esse seu objetivo, você vai precisar, por exemplo, estudar gramática. Você vai precisar estudar filosofia, você vai precisar estudar até religião, para você ter mais assuntos também para a sua poesia. Se você ficar lendo só poesia, você vai escrever poemas no vazio, você não vai ter muito assunto para falar, né? Igual alguns poetas parnasianos brasileiros, né, que, embora muito talentosos, não tinham muito sobre o que falar. Então, isso aí é um problema, né? Às vezes você vai ter que negar suas próprias inclinações, as suas próprias preferências, e isso é difícil, né? Então,
muita gente se engana com isso, dizer que não, a minha vocação é aquilo que você gosta mais. Também é, mas é principalmente você estar disposto a viver esse sacrifício constante. Então, é mais algo, você tem que enxergar um valor naquilo. Tem que ser algo que para você merece uma nobreza da sua alma, merece que você se enobreça como ser humano em prol daquilo, né? Senão, você não nasceu para isso, né? Então, esse é o primeiro segredo, né, do sucesso da vida de estudos, é a paciência, né, e todas as características que contribuem para isso, né? A constância, a ordem, o espírito de sacrifício, etc. O segundo conselho é a humildade, né? E aquilo que necessariamente vem junto da humildade é a sinceridade, né? Já dizia Santa Teresa de Ávila, até comentei isso no meu vídeo passado, que a humildade é caminhar na verdade. Então, quando você é sincero, é verdadeiro e você reconhece a verdade da sua situação existencial, ou seja, a sua própria pequenez, né? Não foi você que se instalou no mundo, não foi você que fez a si próprio, não é você que faz o seu coração bater, não é você que... Você só respira porque Deus te mantém por pura misericórdia, né, na existência. Então, é esse reconhecimento de que você não se basta. E para os estudos também é assim. Se você não busca as opiniões dos grandes homens do passado, se você não busca o status questiones, o estado da questão, se você não vai tendo uma noção não, um conhecimento profundo do histórico, da evolução dos debates acerca daquele tema, ou no caso da literatura, a evolução, né, dos estilos, o conhecimento da tradição literária, né? Estudar é tradição também, o estudo é tradição. Não é preciso ser tradicionalista para isso, não é preciso ser conservador para reconhecer isso. Até um esquerdista que seja inteligente, ele vai reconhecer isso também, né? Ele vai reconhecer que a vida intelectual é fundamentalmente tradição, né? Mesmo que seja tradição revolucionária, é uma tradição também. O marxismo é uma tradição, hoje em dia. Já tem 200 anos quase. Então, é preciso mergulhar na tradição. E para isso é preciso você ser humilde. Você reconhecer que você próprio, o seu talento ou a sua inteligência não são capazes de dar conta do recado. E aí vai também uma boa dose de sinceridade, né? Isso para filosofia é essencial, né? A pessoa que mente por um certo interesse ou porque tem medo de um certo público, o meu público não vai gostar disso, esses dilemas são normais, tá? Eu também passo por isso às vezes, aqui nesse canal mesmo, às vezes eu fico querendo falar alguma coisa, mas eu acho que vai dar problema, faz parte da vida, mas quando você perde a sua sinceridade interior, né, quando você começa a mentir para si mesmo, você cria um personagem, aí você está ferrado, né? Não tem jeito de crescer na vida de estudos dessa maneira, porque a sinceridade é fundamental. Se você quer ser um filósofo, você é um amante da sabedoria e, portanto, é um amante da verdade, né? Se você perde o senso da verdade, você perdeu tudo. Você perdeu o espírito, você perdeu o motivo pelo qual você está fazendo o que você deveria fazer. Você está fazendo o que você faz, aliás. Então, a humildade é o segundo conselho. E o terceiro conselho, gente, esse aí é importantíssimo. E para algumas pessoas aí que têm uma cabeça mais sectária, isso pode soar até como liberalismo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a liberdade. O intelectual precisa de liberdade. Mesmo em um contexto religioso, é claro que não existe liberdade, por exemplo, dentro do catolicismo você não pode ter liberdade para heresia, você não pode ter liberdade para defender coisas, não é isso, né? Mas dentro de certos parâmetros sadios, né, e também que sejam sadios para a sociedade, você não pode ter liberdade para defender ideias subversivas, né? Liberdade para defender, sei lá, a legalização do estupro, isso é um absurdo. Então, são coisas que estão fora, né, da liberdade sadia para a sociedade, né? Mas, dentro desses parâmetros, o intelectual ele deve ser um dos indivíduos que mais goza de liberdade, porque senão ele não consegue exercer a função dele, né? É impossível. E quando a pessoa... Isso aí acontece muito quando a pessoa é muito jovem e percebe uma vocação, ela logo abraça uma causa. E quando isso acontece, vocês logo vão se unir a uma panelinha
e essa panelinha vai começar a ditar o que você precisa falar. E aí você vai perder a sua sinceridade. E, portanto, você necessariamente vai ser limitado. E pior, gente, não é uma coerção, né? Não é uma coisa externa, é uma coisa que vem de dentro. Se você se sente tolhido constantemente na sua liberdade, você perde a sua sinceridade interior. Você perde até a sua capacidade de reconhecer a verdade. Então, não façam isso, né? Não se juntem a grupos, não saiam por aí falando de causas que vocês tenham, né? A não ser o mínimo necessário. E mesmo assim, falem em nome de vocês mesmos, não falem em nome de grupo nenhum. Se vocês fizerem isso, olha, é 99,9% de chance de vocês, ou no mínimo perderem tempo na vida de vocês, ou então de serem mais uma vocação fracassada, como tem tantas no Brasil. Vão jogar suas vidas no lixo, né? Então não façam isso. A liberdade é fundamental para o intelectual, né? E se ele não a tem, ele vai servir a outro senhor. Não se pode servir a dois senhores, e aqueles que vivem para a verdade já sabem qual é o senhor deles, né? É a própria verdade, né? Que é o próprio Cristo. Então, gente, tenham noção da dignidade, da seriedade, do valor daquilo que vocês fazem, que é o valor de vocês próprios, porra. O intelectual, ele tem muito valor, né? Ele é uma pessoa muito importante para a sociedade. Eu sei que isso pode soar um pouco até meio preconceituoso com as outras pessoas que não são assim, né, e tal, mas ele é um tipo mais elevado de ser humano. Não, que tá, ele pode perfeitamente ser um grande intelectual e ir para o inferno. Ele pode ser perfeitamente um grande intelectual e ser um homem imoral, e ser uma pessoa na sua vida privada, um idiota. Eu já vi alguns casos assim, mas não é isso, né? Como ser humano, no seu conjunto, ele pode ser um lixo, ele pode ser uma pessoa ridícula. Mas como intelectual, ele vale muito. Vale muito. E deve ser respeitado, e deve sim ter o reconhecimento da sociedade. Deve ter sim um lugar de destaque. Eu não digo poder, né? Tem que ser perigoso também, né? O rei filósofo, isso é muito perigoso. Mas que a fantasia de filósofo frequentemente é perversa, né? O rei filósofo depende do filósofo, né? Mas tenham em mente, né, que se vocês não tiverem liberdade para defender as ideias que vocês querem defender, se vocês pensarem no que os outros vão pensar o tempo todo, se vocês pensarem no que vai dar dinheiro para vocês, se vocês pensarem no que vai favorecer a causa de vocês, seja uma causa política ou uma causa religiosa, vocês vão se corromper, né? E muitas vezes isso não tem volta, porque isso marca o caráter do indivíduo. E aí é um caminho muito triste. E, infelizmente, muito comum no Brasil. Portanto, atentem para isso. Desses 3 tópicos aí, é claro que eles têm também outras formas de expressão, você pode tentar explicá-los por outras nuances, mas eu acho que dessa maneira aqui eu deixei muito claro, né, o que é mais essencial para possibilitar as pessoas que já têm uma vocação intelectual, que geralmente é facilmente reconhecível, tá, gente? É a pessoa que, não sei se eu tenho uma vocação intelectual, não tem não. Não tem não. Se você acha que você não sabe se tem, você não tem, né? Se você tem, você gosta disso desde cedo, desde criança, desde adolescente, você sempre quis isso. Você sempre amou os estudos, você sempre buscou essas coisas. O cara, às vezes, no final da vida, eu não sei o que eu quero. Você não quer nada, entendeu? Para com isso, né? Não quer, não tem. Então, as pessoas que já têm uma vocação, né, essa vocação vai ser muito favorecida se elas seguirem esses 3 tópicos. Se não seguirem, certamente, em algum momento vocês vão ter problemas.